E aí, tudo de boa? E o tema desse vídeo aqui, ele é sobre o complexo industrial militar americano. Eu tô fazendo esse vídeo aqui simplesmente pela razão que eu tava vendo umas notícias aqui no Twitter sobre o conflito lá em Israel e tudo mais, e como o pessoal que se diz especialista diz que a tecnologia é a forma que vai ter a supressão e a vitória de Israel com relação a esse conflito. Primeiro de tudo, vamos colocar aqui algumas coisas básicas aqui. O exército de Israel, ele é super dependente do exército americano. O exército americano, por sua vez, ele é extremamente, como posso dizer, imprevisível com relação à sua força real. O que eu quero dizer com isso? Das últimas guerras que o exército americano se envolveu, ele só ganhou 50%. E sendo que dessas guerras, ele é a única que ele realmente entrou em conflito real com outro país grande, foi contra a Alemanha. Esses são números muito ruins. E por que eu quero dizer que esses números são muito ruins? É justamente por causa do complexo militar industrial de guerra americano. Por quê? O exército americano, ele segue uma doutrina em que ele tem que sempre estar investindo em tecnologia e investindo em infraestrutura, mesmo que essa tecnologia e infraestrutura não tenha uso prático no momento. Então, o exército americano, mesmo que ele não esteja se fortalecendo, é como se fosse um ralo de dinheiro, um completo ralo que nunca vai se fechar. E qual é o problema disso? O problema disso é que ele cria uma sensação de poder que ele não tem. Primeiro de tudo, a tecnologia que é dita que é a melhor do mundo, ela realmente tá no momento num estágio de Wonder Weapon, que é o mesmo que os nazistas tinham na Segunda Guerra Mundial. Tudo bem, são armas super poderosas que elas são incomparáveis com relação ao resto do mundo, só que elas são completamente impráticas. Elas são extremamente caras, os recursos que elas necessitam são muito grandes, os recursos de pessoal também é muito grande. Você precisa ter um treinamento específico com o pessoal que usa essas armas, e isso causa que o exército americano ele pareça muito mais forte do que ele realmente é, entende? E a maioria dos conflitos em que ele entra, ele não vai ter o sucesso que ele promete ao seu povo. Isso pode parecer um pouco estranho quando você passou a vida tomando propaganda dos Estados Unidos, mas quando você começa a analisar os números e começa a analisar o que realmente acontece nessas guerras que os Estados Unidos se encontram, você vê que os Estados Unidos ele é meio que fraco por design, uma vez que o exército que é contratado nos Estados Unidos, ele teoricamente deveria ser forte justamente porque o número de voluntários é muito grande, você tem um número grande de treinamento, você tem um número grande de infraestruturas. Só que o problema é, os Estados Unidos têm base praticamente no mundo todo. Tem base na Europa, por toda a Europa na verdade, tem base por toda a África, tem base
por toda a Ásia, principalmente no Japão, base em todos os Estados Unidos e base em grande parte da América Central. Isso causa com que os Estados Unidos, o seu exército de verdade, esteja completamente espalhado. E quando você alinha isso com o tipo de arma que eles estão tentando utilizar com relação aos conflitos, você vê que o pessoal que realmente consegue usar essas armas é muito pequeno. E se o exército americano não está numa luta contra fazendeiros de cabra que nunca pegaram numa arma até semana passada, dificilmente eles vão ter uma luta de verdade, porque eles estão mal treinados. Entende? É basicamente pessoal para ficar porteiros do resto do mundo. E quando você me coloca que o exército de Israel ele é dependente desse pessoal, você coloca o ponto que você está dependendo de pessoas que já estão extremamente espalhados, não é espalhados, sobreestendidos. Você coloca que eles estão usando equipamento que não é realisticamente possível de ser efetivo, e eles estão colocando a fé deles simplesmente em influência, entende? E quando o que aconteceu agora em outubro em Israel, você entende o porquê do Hamas ter sido tão efetivo. Porque justamente Israel ele estava super confiante em um poder externo e super confiante na influência desse poder externo. E isso coloca outros problemas, porque a OTAN também é dependente desse poder externo e basicamente a Europa está utilizando a influência da OTAN para tentar suprimir a Rússia. A Rússia já entendeu que a OTAN é um tigre de papel, que ele parece assustador, mas não tem realmente uma mordida de verdade. A China ainda está um pouco suprimida, porque o Japão está fazendo de tudo para suprimir ela, mas ela uma hora vai invadir Taiwan. E não vai ter ninguém que vai realmente poder parar a China. Porque, simplesmente, do ponto de vista estratégico, a China realmente não tem como parar a China se ela quiser invadir Taiwan. E, cara, você vai... Acho que nos próximos 5, 10 anos você vai entender que o mundo vai ter uma mudança muito grave. A gente vai ter que entrar nessa briga, mas a gente vai ter que saber qual vai ser os nossos aliados por agora. Se a gente começar a apoiar um novo polo de poderes como Rússia e China, se eles perderem, a gente vai ficar muito ferrado. E se a gente começar a apoiar a OTAN e os Estados Unidos, a gente vai ter que ter em mente que o poder deles não é completamente real e que tem uma chance séria de eles perderem. E eu vou ficar por aqui. Muito obrigado. Compartilhe, comente, se inscreva. Obrigado por ter assistido meu vídeo. Valeu, falou, até mais. Tchau.